Muito bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um essa manhã, não somente hoje, mas também sempre. Quero agradecer aos irmãos que colocaram o púlpito aqui, muito obrigado. A inclinação desse púlpito é mais favorável, na minha opinião, senão minha marcação ia cair toda e ia ficar desagradável. Vamos orar. Meu Senhor Deus, Rei Redentor, queremos nos achegar na Tua presença nesse momento, agradecendo a Ti pelo privilégio de nos reunirmos no Teu santo nome. Queremos Te dar graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, que possamos no nosso viver diário buscar somente a Ti e ler somente a Tua palavra com o intuito de crescermos no nosso relacionamento com o Senhor. Agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, que essa palavra que venha a ser dita, venha, Senhor, a entrar no nosso coração, a fim de que sejamos transformados por ela. Te damos graças no nome santo de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Antes de iniciar, muito obrigado. Queria agradecer ao nosso irmão Mateus pela leitura que ele fez. É de baixo. Tá. Esse aqui. Tá. Que nos trouxe a leitura em Miqueias, capítulo 6, de 6 a 8. Texto esse que nos traz o quê? Uma importante declaração do Senhor ao povo. Mas antes de começar a nossa introdução, tem uma passagem que está escrito aqui em Mateus, Mateus, capítulo 7, no versículo 9, que diz assim: Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Sei que tem muitos pais aqui hoje reunidos, muitos avós, né, pai 2 vezes. Sei que todos querem o melhor para os seus filhos. Independentemente da situação, é o melhor. Vocês, tenho certeza, pensando, vocês dariam pedra para os seus filhos? E continuando, o versículo 11, o versículo 10 diz: Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? De forma alguma. E o versículo 11 diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Por que eu falei isso? Os pais sempre querem o melhor para os seus filhos, mesmo que estes não tenham a percepção, mesmo que esses não dão o devido valor. Os pais, eles desejam que os seus filhos venham a ser saudáveis, felizes, possuidores de boa índole, de caráter e também vencedores. Por que não? Nos caminhos que futuramente eles vão trilhar. Os ensinamentos dispensados dos pais aos seus filhos são dados com todo amor, carinho e atenção. E isso é feito com o propósito de que eles possam acertar naquelas situações que os pais erraram. E possam vir a ter alegria aonde eles tiveram tristeza. E quando os pais ensinam, né, ensinam a palavra de Deus, ensinam as coisas do lar, na escola, justamente com esse intuito de os filhos crescerem e terem condições de desenvolverem sozinhos aquilo pelos quais eles vão trilhar durante a vida. Tem um porém.
Os pais procuram dar o melhor de si, mas, embora os pais ensinam, ouvi-los vai depender dos próprios filhos. Alguns ouvem, outros não. Cada um faz a sua escolha e cada um colhe aquilo que planta. O Senhor Deus de Israel, como Jesus falou aqui em Mateus, de igual modo também deseja o melhor para os seus filhos. Desejava e ainda deseja e vai continuar desejando. Ele deu o seu melhor para nós, ao dar Jesus para morrer em nosso lugar, como propiciação dos nossos pecados. Coisa que aconteceu com a Isabela mais cedo. E ele deixou bem claro que seria necessário seguirmos as suas palavras para nós sermos vencedores. Da mesma maneira que os pais querem que os filhos sejam vencedores. Mas vencedores um dia, verdadeiramente vencedores. É o que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. As palavras do profeta Miqueias traduzem exatamente essa ideia. Como seus filhos, nós precisamos segui-las, a fim de sermos moldados conforme a sua vontade. Essa vontade explicitada em sua palavra. E só assim nós acharemos o verdadeiro caminho que nos leva rumo à vida eterna ou à salvação. Então o Senhor fez uma declaração aqui no verso 8, e ele diz que o Senhor declarou o que é bom. Deus é bom, Deus é justo, e o que Ele faz e o que Ele deseja para nós é sempre bom. Eu não acho, não importa a sua e a minha axiologia, o nosso achismo, Ele faz o que é bom, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tudo o que é feito por Deus é para o nosso bem. Tanto é que Ele nos disciplina, porque Ele quer justamente o nosso bem. E o livro de Miqueias é justamente isso, em linhas gerais. É uma disciplina para o povo que estava fazendo o quê? Andando errado. Como muitas vezes nós andamos também. Mesmo que nós não enxerguemos dessa forma, em suas palavras, nós encontramos sempre amor e misericórdia. O Senhor ama e como um pai zeloso nos guarda e nos protege. É o que Salmo 121 fala. E através das suas escrituras, nós podemos aprender o que Ele deseja de nós, a nosso respeito, e isso é o melhor para nós. 1 Timóteo 2,4 fala, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus, Ele sempre cuidou do seu povo. Quando o povo teve sede, lá em Êxodo 15, 22 a 27, o que Ele fez? Transformou as águas amargas em doce. Quando o povo teve fome, em Êxodo 16, 4 a 5, o que Deus fez? Mandou o maná. E enquanto eles triaram no deserto 40 anos, o pão desceu do céu e eles foram alimentados. O que Deus fez? Supriu as necessidades deles. Nenhuma ficou para trás. E até quando o povo sofria por causa dos seus delitos e pecados, Deus proporcionava ajuda, livramento. Um exemplo disso está lá em Números 21, de 4 a 9, quando diz as serpentes abrasadoras. O povo pecou, Deus mandou serpentes que mordiam e matavam o povo. Moisés levou isso ao conhecimento de Deus. E o que Deus fez? Faz uma serpente de bronze, de pendura, no madeiro, e quando a pessoa mordida olhar, vai ser curada. Deus proporcionou o castigo e também o livramento. E nas guerras, nas batalhas, nas pelejas, a presença de Deus sempre, vamos ser redundantes,
a presença do Senhor sempre se fez presente. Deuteronômio 2, versículo 26, até o capítulo 3, verso 11, o povo de Israel logrou êxito, vitória contra Seom, rei de Hesbom, e vitória sobre Og, rei de Bazã, considerados reis com exércitos poderosos na época. Mas Deus foi mais poderoso e ainda o é, e pode nos ajudar nas nossas guerras, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. E essas leis, elas foram dadas. Por que eu digo isso? Porque, embora o povo fosse numeroso, um povo que viria a formar uma nação, um país, sem ter leis para o manter unido e harmonia, seria um caos. Então, essas leis dadas por Deus foram feitas para disciplinar o povo, para mantê-los no caminho reto e na constante comunhão com o Senhor. Josué, ao entrar na terra prometida, além de comandar os israelitas na batalha, ele também deveria mantê-los debaixo dos estatutos da lei de Deus. Josué 1:8. Moisés, antes de morrer, aconselhou o povo para que seguissem fielmente os ensinos de Deus. E quando você abre a sua Bíblia, por favor, comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13, você vai perceber que o que Miqueias falou foi exatamente, de maneira diferente, igual ao que Deus falou com Moisés aqui. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13 diz: Agora, pois, ó Israel, que é o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Para o teu bem. E através desse mesmo servo, o Senhor ainda revela ao povo que a sua vontade era de fazer o melhor para eles. Olha, por favor, o mesmo Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 8 e 11 diz: De novo, pois, Deuteronômio 30, 8 e 11. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, porque este mandamento que hoje te ordeno não é, presta atenção, não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Deus amava tanto o seu povo, que deu mandamentos que eles seriam capazes de realizar. E o mesmo Ele faz conosco. O mesmo Ele faz conosco. A mudança que Miqueias, que Deus desejaria para o povo, e deseja ainda hoje para o povo, é exatamente que ela deveria partir de dentro dos corações do povo, e não de formas externas. Um exemplo disso, né? Eu não combinei nada com Alexandre, mas foi quando Jesus condenou a atitude daqueles que lançavam as suas ofertas. As suas quantias eram grandes, né? Lucas 21, de 1 a 4. Mas a viúva pobre, embora deu menos, no final deu mais. Porque ela deu de todo o seu coração e com toda a sua confiança, sabendo que Deus iria supri-la na totalidade. Coisa que muitas vezes nós somos deficitários, não confiamos como essa viúva. E por que isso acontecia? Se olharmos em Mateus 15, 8, nós achamos a resposta que é: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E muitas vezes, diante das circunstâncias que nós vivemos, seja ela difícil ou mais difícil, nós não estamos com o coração tão perto de Deus como era para estar. E essa distância, muitas vezes, nos faz apenas honrá-lo com os nossos lábios e não com o nosso coração. E o que Deus esperava do povo lá, quando Miqueias falou? A mesma coisa que Ele espera de mim,
de você, de nós, e a mesma coisa que ele falou para Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, 1 Samuel 15, 22. Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? É o que o versículo 6 e 7 de Miqueias fala. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Obediência é o que Deus quer, de Gênesis a Apocalipse. Obediência. É obedecê-lo e agir conforme a sua vontade. Nada mais, nada menos. Nós tomamos decisões a todo momento. Algumas delas são simples, outras mais complexas e importantes. Decisões como o povo na época de Miqueias, que decidiram agir errado, é uma decisão. Não é? Escolher a quem seguir é uma das decisões mais importantes da nossa vida. A Isabela fez a escolha certa. E essa escolha vai trazer consequências terrenas e eternas também. Os que não temem a Deus andam de acordo com os que creem, seguindo os modismos sociais e morais da sociedade, como o povo na época de Miqueias fazia, segue tendências que mudam conforme o tempo e também a cultura. O que era bom no passado, hoje já não é. O que era correto no passado, hoje deixou de ser. Infelizmente. Mas quem decide andar em nome do Senhor, nosso Deus, dá uma olhada em Miqueias 4:5, voltando um pouco à sua palavra. Miqueias 4:5, perdão, do texto lido. Age guiado pelos seus princípios e valores, que duram para todo sempre. Depois que Miqueias falou, mostrou para o povo o erro e como eles deveriam andar, qual foi a decisão do povo? Miqueias 4:5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. E é essa atitude que nós temos que ter. Andar com o Senhor nosso Deus para todo sempre, sendo obediente totalmente à sua palavra. E eu faço então as seguintes perguntas. Você já decidiu de uma vez por todas quem você vai seguir? Vai andar conforme os descrentes, os que não querem saber de Deus, ou segundo o Senhor Deus? Não se iluda. Não se iluda de forma alguma. Ficar em cima do muro não é uma opção, mas ao mesmo tempo já é uma decisão tomada. Por que eu falo isso? Quem não escolhe andar com Deus, já está escolhendo andar longe dele. É automático. A decisão de não agir, de não agir como todo mundo age, é a mais difícil. Porque você está nadando contra a corrente. Mas é a única que agrada a Deus. Se você encontra dificuldades de optar por fazer a vontade de Deus, peça que Ele o ajude. Peça que Ele te ajude a ter coragem, força, perseverança para assumir a sua identidade de servo, de cristão. Você diz que nós falamos que somos, para que aprendamos somente dEle e nada mais, de mais ninguém. Como o próprio Senhor Jesus falou lá em João 6,45, quem quiser acompanha comigo, que diz o seguinte, João 6,45. Todo aquele que da parte de mim, da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É aprender das coisas do Senhor. E Deus declarou o que é bom ao seu povo e pede a Ele que transforme, no texto de Miqueias, a religiosidade de ritos em religiosidade de vida prática. Fazer exatamente aquilo que professa, praticar o que diz.
que transforme aquela liturgia ritualística, como diz no versículo 6 e 7, em prática de justiça que transforme a sua vida e o seu culto a Deus em obediência plena, total, completa. A essência do que é bom é revelada por Deus, não descoberta pelo homem. O que Deus estava pedindo ao povo? A sua resposta enfatizou uma conduta ética e moral, e não apenas cerimonial. E o que Deus declarou? A prática da justiça. Eles tinham que praticar a justiça. A palavra hebraica usada no texto é mishpah. E essa palavra usada aqui por Miqueias significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta ou o modo apropriado de vida. Ou seja, a maneira exata de como deve agir. Não basta conhecer a justiça, é preciso praticá-la. Conhecê-la e violá-la é cometer um crime doloso. A justiça não pode estar presente apenas nos códigos de leis e na retórica, mas na ação prática do povo. Praticar a justiça no contexto de Miqueias, quando você lê o livro, seria não acumular terras através de roubo, não explorar as famílias, não distorcer o ensinamento, usando como legitimar o mandamento de Deus em uso próprio, não corromper os julgamentos, não falsificar a palavra de Deus, não construir em Jerusalém com o sangue do povo. Não usar os outros para crescer. Outra declaração é o amor à misericórdia. A palavra usada aqui é hesed, e ela é traduzida como bondade, generosidade, benignidade, lealdade e fidelidade. A misericórdia é um passo além da justiça. Ela dá mais do que a justiça requer, porque a justiça concede o direito. A misericórdia concede o que o amor exige. A misericórdia não deve ser apenas praticada, mas também amada. Não basta fazer o que é certo, nós devemos fazer com a motivação correta, com a motivação verdadeira. A obediência sem amor é legalismo. Amar a misericórdia é defender o fraco, o pobre, o desprovido, o humilde, aquele que não tem voz, numa sociedade que privilegia somente os ricos e poderosos. E a última declaração que Deus faz é andar humildemente com Deus. A palavra tsana, ou tsaná, ela é traduzida por humildemente, traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro. Seria como curvar-se para falar com Deus, mostrando respeito total. Se as duas primeiras, a justiça e o amor à misericórdia, falam da nossa relação com os homens na horizontal, essa fala com a relação vertical a Deus. Não podemos cumprir as duas primeiras sem observar essa. Andar humildemente com Deus. Só podemos praticar a justiça e amar a misericórdia se andarmos humildemente com o Senhor. Somente seremos plenamente servos se reconhecermos que estamos debaixo da autoridade daquele que é maior, o Senhor. Nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes nos achegarmos ao Senhor como pecadores quebrantados que carecem da salvação e da sua misericórdia. A exigência da declaração dada por Miqueias é clara. Requer do povo, naquela época, e também de nós, uma vida inteira, uma vida certa com Deus e com os homens. Lucas 9, 23, 24, não vou ler, mas diz que você tem que renunciar a sua vida, o seu eu, dia a dia, é constantemente, sem parar, para que a gente possa andar com o Senhor e deixar que Ele nos use plenamente e assim agradá-lo. Segundo ponto,
Deus falou com o povo na época de Miqueias e hoje Ele fala conosco, o seu povo. Somos o povo de Deus. E os versículos que o Mateus leu resumem admiravelmente a pregação moral dos profetas. Por que eu digo profetas? Porque na declaração de Miqueias, ele sumariza, ele resume a pregação de Amós, de Oséias e também de Isaías. O profeta Amós, Miqueias aqui, ele retoma o conceito de justiça presente em Amós, lá em Amós 5:24. Ele também mostra o conceito de fidelidade e da misericórdia de Deus em Oséias 6:6. E por fim, os conceitos de fé e humildade em Isaías, onde está mostrando lá em Isaías 2:6-17 e 7:8-9, que Deus iria acabar com a soberba, com a prepotência, mostrando que a humildade era mais importante. As características da época em que ele escreveu tais palavras certamente eram similares às dos profetas citados. E por que não dizer também similar aos nossos dias? A crueldade com o próximo estava diretamente relacionada com o afastamento de Deus, a negligência do verdadeiro culto, o abuso da justiça e da moral, completa falta de retidão, tanto de mentalidade quanto no comportamento do povo. Existia uma crença superficial, como diz no versículo 6, mas não um culto de dedicação sincero a Deus. E tudo isso ocorria porque o povo, em sua ignorância premeditada, concentrava toda a sua atenção no cerimonial, chegando até a apelar para o culto pagão como modelo, que é o versículo 7 fala, a sacrificar o próprio filho, coisa que os pagãos faziam. E coisa que Deus nunca pediu para fazer. O profeta estava chamando o povo de volta para o bom caminho do Senhor, mostrando que tais coisas não os levaria a lugar nenhum. E que só fazia aumentar a sua ira perante Deus. Essas palavras de Miqueias percorreram séculos e continuam ainda muito atuais. Elas servem para todos aqueles de coração, que de coração procuram servir ou continuar servindo a Deus. O amor do Senhor para com o seu povo, para com a igreja, é o mesmo do passado e a sua palavra jamais volta atrás. Portanto, esse versículo 8 de Miqueias 6 continua com a sua mensagem válida, porque ele destaca a fé, as suas questões mais importantes, justiça, bondade, amor e andar humildemente com Deus. Mostrando que ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Todos somos iguais e carecemos da sua misericórdia e do seu amor como nunca. E hoje o Senhor permanece declarando também o que é bom. Deus, Ele fala sobre a justiça, que é fazer o que é direito, correto, estribado na sua palavra. Misericórdia, que é piedade para com o próximo, correspondente ao amor cristão, amar uns aos outros com dedicação, como Cristo fez. E humildade, viver em humilde obediência ao nosso Deus, como Jesus ensinou. Dê uma olhada, por favor, em João 14. João 14, versículo 21 e versículo 23. João 14, 21 e 23. Que diz exatamente o seguinte, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei nele. 23. Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e fazemos nele morada. É isso o que Deus espera de nós. E quando o homem se torna filho de Deus, a obra do Espírito tem início na sua vida.
desde esse momento, como aconteceu com a Isabela, Cristo passa a viver no servo do Senhor. Gálatas 3, 26, 27 fala isso. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Existe agora um caminho pelo qual o pecador pode comparecer à presença de Deus, que é mediante o sacrifício de Jesus, o qual nós temos a oportunidade e também a chance de o deixar nos transformar a cada dia, como diz Romanos 6, 4, quando fala que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos pela glória do Pai, assim também isso se dará conosco. A ação do Espírito capacita em nós louvar e agradar ao Senhor. Se deixarmos Ele agir, nós seremos homens e mulheres que de fato praticam a palavra do Senhor. Como Miqueias comentou. E esse versículo do profeta serve de exemplo de como nós devemos agir para com o Senhor, a sociedade que nos cerca e para com os irmãos. As suas palavras abrangem toda a nossa vida. Se assim o fizermos, vamos estar agradando a Deus, fazendo o que está escrito, o que é bom. E o propósito de Deus na redenção não é somente prover um meio do homem escapar da condenação. Não. Mas apresentar a si mesmo como pessoas perfeitamente habilitadas e completas em Cristo. E em seu amor e misericórdia, Ele proveu todas as exigências em Jesus para que pudéssemos errar a vida eterna. E também guarda uma cooperação voluntária para a realização da sua vontade boa, aceitável e perfeita, como diz Filipenses 2, 12 e 13. Finalizando, por que eu falei a respeito do pai no início, dos pais no início? Olha essa figura. É exatamente o que muitos pais aqui fizeram, e é exatamente o que a nossa irmã Elisângela fez com a sua filha. E olha o resultado. A Bíblia diz que se o pai, pai, mãe, ensinar o filho a andar nos caminhos do Senhor desde criança, quando velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esse é o caminho que conduz à salvação. Andar nos caminhos do Senhor. Porque Deus deseja que nós habitemos com Ele nos céus, mas sem agir de acordo com os seus ensinamentos é impossível. Por quê? Porque o céu, ele tem leis rígidas para os imigrantes. Nós. Já o inferno tem fronteiras abertas. Isso é algo muito interessante que nós temos que meditar. Cláudio, mas o que tem a ver essa passagem, essa frase? Mateus 7, 13 e 14. Porta larga, porta estreita. As Escrituras nos foram conferidas para que saibamos como proceder e de igual modo agir. Segundo as suas palavras, nós jamais nos desviaremos do que é bom. Esses versículos são uma lição sobre como devemos levar Deus bem a sério. Com Deus não se brinca. Ele não aceita brincadeira, ele aceita obediência e um coração sincero. A sua palavra nos instrui quanto à tremenda diferença que a fé religiosa faz, dependendo da atitude do indivíduo para a sua vida. Miqueias não era o único homem religioso em Israel, assim como no mundo também nós não somos os únicos. Em Israel havia sacerdotes, profetas e multidões de adoradores, da mesma forma que hoje existe uma infinidade de seguidores que andam, porém, em caminhos diferentes. No entanto, a diferença está no fato de se ter uma fé viva e não estática, uma fé procedente da justiça, do amor e humildade perante Deus. Nós, portanto, não podemos apontar o dedo para Israel sem olhar para nós. Somos
também assolados e tentados pela falsa religiosidade, pelos falsos ensinamentos, pelo individualismo, e se não cuidarmos, viveremos uma vida hipócrita também, ensinando na teoria o que não vivemos na prática. Da mesma forma que no passado nós podemos e temos como proceder como Deus deseja, pois Ele está conosco, foi o que Jesus disse lá em Mateus 28, 20. Ele está conosco hoje também para nos ajudar. E recapitulando a declaração de Deus para nós, devemos o quê? Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. Para quê? Para que as atitudes essenciais sejam feitas de maneira agradável ao Senhor. Que Deus possa nos ajudar a sempre amá-lo, a amar a sua palavra, para que nós venhamos a amar a justiça, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe.